Imagine uma época em que a fronteira entre ciência e magia era praticamente inexistente. No auge do Renascimento, figuras icônicas como John Dee e Marsilio Ficino viam a magia como uma poderosa ferramenta para desvendar os mistérios do universo. Não se tratava apenas de feitiçaria ou rituais ocultos, mas de uma verdadeira convergência entre a investigação científica e o pensamento místico. A magia renascentista ia muito além do que podemos imaginar. Era uma síntese fascinante de filosofia, astrologia, alquimia e até mesmo medicina. Seus praticantes acreditavam que forças ocultas permeavam toda a natureza e que, através da observação cuidadosa e da experimentação, poderiam desbloquear segredos profundos da vida e do cosmos. Era o início de uma busca que tentava unir o conhecimento terreno ao divino. Neste vídeo, vamos explorar como esses sábios renascentistas, que hoje poderiam ser chamados de cientistas e filósofos, criaram um sistema de magia baseado em astrologia, elementos naturais e o poder das estrelas. Você descobrirá como eles utilizavam talismãs, criados durante alinhamentos astrológicos para proteção e cura, e como a alquimia não se limitava à transformação de metais em ouro, mas também à busca pela purificação da alma. Falaremos de personagens lendários como John Dee, que alegava ter se comunicado com anjos e criado a linguagem enoquiana, e Heinrich Cornelius Agrippa, cujas obras sobre filosofia oculta moldaram gerações de estudiosos. Também visitaremos o lado mais sombrio da magia renascentista, com a necromancia e o controverso caso de Gilles de Rais, que usou rituais malignos em busca de poder. Se você sempre quis entender o elo entre o conhecimento empírico e o espiritual, ou simplesmente mergulhar em uma história onde o místico e o científico se entrelaçam, este é o vídeo para você. E sem dúvida ver mais uma fascinante e incrível história. No Renascimento, a magia era uma convergência de ciência, filosofia e o místico, refletindo a busca da era por conhecimento e compreensão do mundo. Ao contrário da clara demarcação de hoje entre ciência e o sobrenatural, durante a era do Renascimento, esses reinos estavam profundamente interligados. Neste período, as pessoas tinham um interesse renovado em textos antigos e em explorar o mundo natural, promovendo uma mistura única de investigação empírica e pensamento místico. A magia do Renascimento não era meramente sobre práticas ocultas ou esotéricas, mas também era vista como um meio de explorar e compreender o universo e suas forças ocultas. Figuras-chave no estudo da magia renascentista não necessariamente se viam como mágicos em um sentido puramente esotérico, mas também frequentemente viam seu trabalho como acadêmico e filosófico. Eles estavam se aprofundando nas verdades mais profundas do cosmos. Seu trabalho em áreas como magia natural, alquimia e astrologia buscava descobrir os elos entre o terreno e o divino, frequentemente mesclando investigação científica com elementos místicos e teológicos. Sem dúvida, a magia desta era um fenômeno complexo e multifacetado, profundamente enraizado no tecido intelectual, religioso e social do período. Ela refletia um mundo no qual os limites do conhecimento estavam sendo constantemente expandidos e a exploração do mundo natural andava de mãos dadas com uma busca por iluminação espiritual e uma compreensão mais profunda da condição humana. Ramos da magia renascentista. A magia natural, também conhecida como magia filosófica, era vista como um ramo sensato de aprendizado, semelhante à filosofia natural, o que popularmente chamaríamos de ciência hoje.
Seus praticantes acreditavam que o mundo era um organismo vivo, cheio de virtudes ocultas, que poderiam ser aproveitadas para vários propósitos, como cura ou proteção. Eles buscavam entender essas forças ocultas por meio da observação e experimentação, o que frequentemente os levava a explorar vários campos, incluindo botânica, mineralogia e zoologia. A magia hermética era baseada nos textos herméticos, que acreditava-se conter sabedoria antiga. Esse tipo de magia era mística e filosófica, focando em alcançar transformação espiritual e comunhão com o divino. Ela combinava elementos de astrologia, alquimia e teurgia, práticas rituais destinadas a invocar a ação dos deuses. Os hermetistas acreditavam no conceito de como em cima, assim embaixo, significando que eventos terrestres e destinos humanos eram reflexos de acontecimentos celestiais. Essa crença os ligava intimamente às práticas astrológicas. A magia celestial ou astrológica era baseada na crença de que estrelas e planetas tinham influência direta nos assuntos terrestres. Os praticantes dessa magia lançavam horóscopos não apenas para prever o futuro, mas também para determinar o momento mais auspicioso para várias atividades, de tratamentos médicos a empreendimentos comerciais. Uma prática comum era a criação de talismãs durante alinhamentos astrológicos específicos. Acreditava-se que esses talismãs aproveitavam o poder dos corpos celestes, fornecendo proteção ou outros benefícios ao portador. Necromancia, ou magia negra, foi a forma de magia mais controversa e temida durante o Renascimento. Era associada à invocação de demônios e espíritos dos mortos, frequentemente com o objetivo de adivinhação ou para alcançar poder pessoal. Essa forma de magia é a mais ofensiva e condenada pela Igreja e autoridades seculares, levando seus praticantes a serem perseguidos. A necromancia era frequentemente associada a outras práticas proibidas, como bruxaria e feitiçaria. Era impregnada de ritual e segredo, envolvendo rituais e encantamentos complexos. A alquimia nem sempre foi classificada diretamente como mágica, pois era um campo significativo durante o Renascimento, que frequentemente se cruzava com práticas mágicas. Os alquimistas buscavam transformar metais básicos em metais nobres como o ouro, o que era visto como um processo físico e espiritual. O objetivo final da alquimia era a criação da pedra filosofal, uma substância que se acreditava conceder imortalidade e transmutação. Além da transformação material, a alquimia também tinha um aspecto espiritual, visando a purificação e a perfeição da alma. John Dee, 1527 a 1608 ou 9, foi um polímata inglês conhecido por seu trabalho em matemática, astronomia, astrologia e filosofia oculta. Dee é lembrado principalmente por duas coisas: seu papel como astrólogo real e seu trabalho em magia enoquiana. Ele serviu como conselheiro da rainha Elizabeth, fornecendo conselhos astrológicos e científicos, e até mesmo escolheu a data da coroação com base em cálculos astrológicos. No entanto, Dee é talvez mais famoso por seu trabalho no desenvolvimento da magia enoquiana, um sistema de magia cerimonial baseado na evocação e comando de vários espíritos. Dee e um médium chamado Edward Kelly realizaram sessões espíritas das quais afirmaram que receberam um novo alfabeto de anjos. Eles inicialmente se referiram a essa linguagem como angélica e mais tarde se referiram como enoquiana. Marcílio Ficino, 1433 a 1499, foi um estudioso italiano e padre católico que estava profundamente envolvido na tradução de textos platônicos e herméticos, incluindo o Corpus Hermeticum. Ele também criou alguns textos filosóficos influentes, incluindo teologia platônica. Ficino tentou sintetizar a teologia cristã com a filosofia hermética e platônica. Ele também escreveu sobre astrologia e magia natural, propondo que a alma e o cosmos são interconectados.
o que permite aos humanos manipular forças cósmicas por meio da magia. Heinrich Cornelius Agrippa foi um polímata alemão conhecido por seu extenso trabalho sobre teorias ocultas e místicas. Sua obra, De Oculta Filosofia, é uma pedra angular no estudo da magia renascentista. Esta obra de 3 volumes abrange magia elemental, celestial e intelectual. Ela reflete o profundo conhecimento de Agrippa sobre o oculto e seu esforço para reconciliá-lo com o pensamento cristão. Curiosamente, Agrippa também era conhecido por suas visões céticas sobre magia. Em sua obra posterior, De Vanitate, ele criticou muitas formas de prática mágica, refletindo a complexa relação que muitos pensadores renascentistas tinham com o assunto. Paracelso, 1493 a 1541, nascido Theophrastus Bombastus von Hohenheim, foi um médico e alquimista suíço conhecido por suas abordagens não convencionais à medicina e sua crença no ocultismo. Ele é considerado um pioneiro na introdução de remédios químicos e minerais na medicina, rompendo com as práticas galênicas tradicionais. Ele acreditava no conceito de semelhante cura semelhante, um princípio que mais tarde influenciaria a homeopatia. Paracelso tinha uma visão holística do universo, acreditando que entender os aspectos mágicos e místicos da natureza era crucial para entender a medicina. Gilles de Rais é frequentemente citado quando as pessoas discutem o lado nefasto da magia renascentista. Ele era um nobre francês, líder militar e companheiro de armas de Joana d'Arc. Sua história é um dos contos mais infames da época. Gilles de Rais foi levado a julgamento e executado por uma série de crimes horríveis, incluindo o sequestro, abuso e assassinato de inúmeras crianças. Durante seu julgamento, alegações de necromancia, feitiçaria e invocação de demônios também foram feitas contra ele. Seus promotores alegaram que ele realizava rituais malignos na esperança de ganhar poderes sobrenaturais e descobrir conhecimento oculto. Ainda hoje, ele é lembrado como um dos piores serial killers da história. No entanto, alguns estudiosos argumentam que as acusações contra ele foram exageradas ou fabricadas, possivelmente como parte de uma campanha politicamente motivada. Sua história se tornou profundamente enraizada no folclore e inspirou várias obras na literatura e nas artes. Esses praticantes contribuíram significativamente para o panorama intelectual do período. Seus trabalhos frequentemente combinavam investigação científica com práticas místicas e ocultas, e não apenas moldaram o pensamento contemporâneo, mas também lançaram as bases para tradições científicas e ocultas posteriores. As tradições herméticas e alquímicas da Renascença, por exemplo, lançaram as bases para movimentos ocultistas posteriores, como o rosacrucianismo e a teosofia. A exploração científica da magia natural contribuiu para o desenvolvimento da ciência experimental, com figuras como Isaac Newton sendo influenciadas por textos alquímicos e mágicos. Hoje, o fascínio pela magia renascentista continua e é visto em sua influência nos movimentos neopagãos modernos, na literatura e na cultura popular. Me diga nos comentários sua opinião sobre a prática da magia renascentista. Eu sou Fábio Luciano e deixo a todos vocês um grande abraço. E até a nossa próxima incrível história!